hoje nós estamos assim, dando um prosseguimento às informações do processo da compostagem e depois de assistir a palestra também do professor Antônio Teixeira, que é um agrônomo com especialização em compostagem e com uma vasta experiência na substituição do adubo químico pelo composto no plantio de soja. A live dele vai seguir e onde é que ele mostra como é feita uma compostagem nas grandes propriedades, que são de leiras, propriedade grande essa, em que usa-se equipamentos num preço não acessível para pequenos e médios produtores. E essa é a maneira que nós encontramos de fazer a compostagem no composto Barney, com o incremento dos remineralizadores, como gesso, serragem, pó de rocha e os micro-organismos. Ou seja, a gente faz que você vai ver numa situação bem mais econômica e menos complicada. E então vocês aproveitam o vídeo e vê a comparação. Eu conversando com o professor, nós achamos que nós estamos encontrando uma solução para pequenas e médias propriedades, a substituição do adubo químico pelo composto orgânico, ou seja, o processo on-farm, fazer o seu adubo na própria fazenda com um custo mais acessível. Primeira coisa que nós temos que fazer é nivelar. Quando a gente fala de compostagem ou de composto orgânico, nós precisamos nivelar, né, o que nós estamos falando. Então, eu estou falando exatamente de um processo microbiano, predominantemente aeróbico, controlado, né, e de decomposição de materiais orgânicos, seja de origem vegetal ou animal, com o objetivo específico de produzir adubo de qualidade. Então, quando a gente falar de compostagem, eu estou falando disso, e não de outra coisa. Ok? Eu pretendo responder algumas perguntas, não necessariamente nessa ordem. Como calcular a dose de um composto para soja? Qual que é a lógica da adubação orgânica? Já adianto que é diferente da lógica de uma adubação química. Por que compostar o resíduo orgânico ao invés de jogá-lo cru em cima do solo? O que seria um composto bom e um ruim? E o que representa a compostagem tropical? Para isso, eu vou abordar o assunto sob três prismas diferentes. Os aspectos quantitativos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os aspectos conceituais. E, por último, os aspectos qualitativos desse assunto. Esses primeiros, os quantitativos, que eu considero os de menor importância, vêm abaixo dos outros dois, e já vou começar por eles, porque eu não sei explicar por que motivo, mas os aspectos quantitativos são aqueles que apresentam maior interesse pela grande maioria das pessoas. Eu peço desculpas pelo tamanho aí dos números, mas eu só quis mostrar que a maneira da gente trabalhar a compostagem é, depois de pronto, a gente manda amostras para um laboratório, que é exatamente a Exalc, em Piracicaba. Temos uma parceria com a empresa Andrius, do professor Fernando Andreotti. Inclusive, foi nós dois que criamos os laudos de avaliação de qualidade de composto, que não são só os parâmetros químicos, como vocês vão ver, mas por que nós tivemos que criar isso? Inclusive, criamos um banco de dados, porque na literatura não havia
esses parâmetros. Então, a gente fazia compostagem, há uns anos atrás, sem saber se tinha ficado boa ou ruim, porque simplesmente pela falta de parâmetros na literatura mundial. Então, mas nesse caso agora, eu só estou mostrando a análise química de um composto de um cliente nosso, para que a gente possa retirar daqui 3 dados. O teor de... Desculpa. O teor de... Deixa eu voltar uma aqui. O teor de nitrogênio, o teor de fósforo e o teor de potássio, para a gente poder fazer um exemplo numérico de adubação de soja. Além do laudo químico, nós analisamos o composto orgânico em relação à sua composição orgânica, quantidade de ácidos úmicos, fúvicos, teor de carbono orgânico. Também fazemos análise sanitária e algumas análises para quantificar grupos de micro-organismos benéficos e também uma taxa de germinação para poder verificar o grau de fitotoxicidade do composto. Se der tempo, depois eu vou explicar com mais cuidado esses laudos. Mas, no momento, o que eu quero mostrar é essa tabela aqui. É um exemplo didático de como adubar a soja com composto a partir da linguagem que o produtor já conhece. Vamos supor que você quer adubar uma soja com 100 kg de P2O5 e mais 100 kg de K2O por hectare. Ora, se você quiser fazer isso com adubo mineral, é muito fácil. Eu poderia, por exemplo, comprar uma fórmula 0,20,20, usar 500 quilos por hectare dessa fórmula, e aí, dessa maneira, eu estaria atendendo a necessidade aí de fornecer os 100 quilos de fósforo, 100 quilos de potássio. E como que eu faço se eu fizer um composto orgânico para poder substituir a fórmula mineral? Muito bem, eu tirei os dados, então, daquele laudo de composto de um cliente nosso, que deu 1,5% de nitrogênio, 3% de fósforo e 2,1% de potássio. Então, com uma simples regra de 3, você chega ao cálculo que, se eu quiser atender o quesito fósforo, bastaria eu aplicar 3.333 quilos por hectare do composto. Se eu quiser atender o quesito potássio, eu teria que aplicar 4.762 quilos, aproximadamente 4.800 quilos por hectare, para atender o quesito potássio. Se eu quiser atender ambos, então, obviamente, que eu ficaria com a dose maior. No entanto, essa substituição simples, que até aí é a conta que a maioria das pessoas faz quando faz um composto orgânico. No entanto, devido ao fato de nós, na Libertas, trabalharmos com isso há 14 anos, nós estabelecemos um padrão de composto no qual confiamos, né? E já experimentamos em diversas situações, nesses anos todos, o grau de eficiência agronômica em relação à quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio desse composto. E aplicamos nessa conta um coeficiente de 1 para o nitrogênio, significa que 1 quilo de nitrogênio mineral pode ser substituído por 1 quilo do composto padrão Libertas, sem nenhum risco para o produtor. 1 quilo do P2O5 do adubo mineral solúvel pode ser substituído, na verdade, 1 quilo do composto orgânico, 1 quilo de fósforo do composto orgânico, vale por 2,5 kg de adubo fosfatado mineral. O que eu estou dizendo aqui é que a eficiência do fósforo aplicado via composto padrão Libertas
é de 2,5 vezes a eficiência do adubo mineral de fósforo. Como que é possível isso? Como que você consegue determinar isso? Bom, primeiro é que a gente aplica esse coeficiente em aproximadamente 100 fazendas, e fazemos hoje, 100 fazendas, e fazemos isso há 14 anos em diversas culturas. A principal explicação para essa maior eficiência agronômica do fósforo orgânico compostado dentro dos nossos padrões é o fato de que ele visivelmente sofre uma adsorção por parte do solo menor, cerca de 2,5 vezes menos absorvido, talvez devido ao fato de estar protegido ou quelatizado ou complexado na matéria orgânica. Em relação ao potássio, nós adotamos uma eficiência agronômica de 1,3, o que significa dizer que 1 quilo do potássio do composto padrão Libertas equivale a 1,3 quilos do potássio do cloreto de potássio, por exemplo. Uma parte da explicação aí, nesse caso, além da complexação e da quelatização, vamos dizer assim, se dá o fato de, até por isso mesmo, da taxa de lixiviação desse potássio ser muito menor do que a do cloreto. Então, se eu aplicar essas eficiências agronômicas, significaria que bastaria uma dose de 3,6 toneladas de composto por hectare para eu atender aquela exigência da soja. Ou seja, eu tiro os 500 quilos do 0,2020, aplico a lanço 3,6 toneladas do composto orgânico no padrão estabelecido, Libertas, e eu vou ter aqueles nutrientes suprindo a soja da mesma forma, como dezenas de clientes nossos já o fazem. Então, essa conta ela é muito fácil. Porém, o composto orgânico ele não tem apenas NPK. Na verdade, o NPK é quase que um resíduo dele, é quase que um bônus. Porque se eu quiser nutrir, por exemplo, o sistema soja-milho, aí o cálculo já não é esse. Se eu tiver como objetivo controlar nematóides, o cálculo já não é esse. E se eu quiser, então, regenerar solos, ou que estão intoxicados, ou solos muito arenosos que você quer estruturar, então eu posso aplicar doses mais generosas, no entanto, com o objetivo de investimento. Se você for fazer a comparação do custo, o custo de um adubo, de uma fórmula mineral tipo 0,2020, eu não sei quanto está custando hoje, mas é só você olhar aí quanto que é uma tonelada de 0,2020, ver quanto que custa meia tonelada, e aí eu adianto para você que um composto padrão Libertas hoje ele fica alguma coisa ao redor aí de 400 e poucos reais a tonelada. Então, se você aplicar aí 3 ou 4 toneladas, vai ficar alguma coisa entre 1.300 a 1.600 reais por hectare. Então, dá para se fazer uma comparação. No momento, só que você vai estar aplicando no solo, nós vamos ver mais para frente, muitas outras coisas que vão gerar benefícios para o seu solo e para a sua lavoura, além do NPK. Muito bem, então, com essa primeira tabela, eu satisfaço já a primeira pergunta de como que eu calculo, como que eu substituo a adubação química pela orgânica no padrão Libertas. Também uma pergunta comum é, mas esse adubo orgânico não vai demorar muito para liberar para as plantas? Não, não vai. Existe uma diferença muito grande entre liberação lenta e liberação gradual. No caso de culturas de ciclo curto, como a soja, a liberação lenta não é desejável, porque até liberar você já colheu a soja, porém, a liberação gradual, sim,
que significa que todos os dias está liberando um pouco, que é até o ideal, né? Basta você ver culturas que têm fertirrigação, nunca se joga toda a adubação de uma vez, mas aos golinhos, que é melhor para a planta e não traz grandes impactos sobre a vida do solo. Bom, para terminar, alguns desafios que a gente tem, que nós estamos trabalhando e estudando e experimentando, como aumentar o teor de nitrogênio no composto, muito importante para café, para milho, como reduzir as doses, importante nesses momentos agora que tá caro para comprar bagaço de cana, difícil de achar, né? Qual o ponto ideal para interromper o processo de compostagem, como aplicar de forma imediata, equipamentos para aplicação localizada, importante em cana, por exemplo, café, e a compostagem profissional, como fazer isso em pequenas propriedades que não podem comprar uma compostadeira, são alguns dos tópicos que nós estamos trabalhando. Deixo sempre no final essa figura e essa pergunta. Esse galpão é um galpão com pé direito de 5,5 metros, com o lanterninho. O piso é uma cama de 60 centímetros de altura, com serragem, pó de rocha, que nós estamos incrementando os organominerais, gesso e fosfato de rocha. Em dosagens, como eu disse, em dosagens um pouco já diferenciadas. A água está no ambiente externo, lá fora, onde é que eles têm acesso, para não ter nenhuma umidade aqui nesse local. Eles recebem 4 refeições por dia e o rendimento do confinamento, do ganho de peso lá para cá, aumenta em 22%. Então, nós temos um equilíbrio financeiro muito interessante. O ponto de equilíbrio do investimento ele volta com 2 anos e meio, nós temos um retorno do capital. Em resumo, o fato de eu fazer o conforto, eu fiz um investimento aqui. Mas com a mesma ração, com a mesma alimentação que eu dou lá e dou aqui tem um rendimento de 22% a mais. Em 2 anos e meio, esse rendimento a mais vai pagar esse barracão, vai pagar o piso, vai pagar toda a estrutura feita. E daí para frente é só alegria, né, seu Roque? Inclusive energia solar. Aqui nós estamos tudo na energia solar. Nós estamos com as placas em cima do galpão. Pronto, mais uma outra forma de utilização para mostrar o tanto que a pecuária está moderna, está utilizando dos recursos que existem. Agora, uma curiosidade. Essa cama, o senhor disse que ela é feita com pó de serragem. Antigamente se fazia muito com casca de arroz, mas a casca de arroz no Tocantins, nessa região norte nossa é muito difícil, nós não temos mais arroz aqui. Se eu tiver que buscar essa casca de arroz, eu vou buscar lá na Lagoa da Confusão, em Gurupi, que fica muito caro. O senhor disse que está fazendo com serragem. Essa serragem vem de onde? Essa serragem está vindo da serraria de Julianópolis, no Pará. Chega aqui com preço compatível e é viável. O custo do composto vai sair bem em conta. Tá. Agora, essa cama que o senhor fez aqui, que diz que coloca o pó de rocha, o calcário, o potássio, a serragem, o senhor raspa isso aqui e isso vira adubo para os pastos? Nós vamos ver agora, na sequência, essa cama revirada com um implemento próprio de 1 a 2 vezes por dia, de acordo com a lotação. Esse revolvimento é para que haja a decomposição dos produtos de uma forma que eu não preciso fazer o que se faz numa compostagem normal, que é vira-leira e demora mais dias. Aqui quem vai fazer o composto é o pé do boi. E esse piso, ele não contém concreto, não tem nada embaixo, tem que ser chão batido. E essa cama, no gado de leite, ele é retirado em torno de 6 a 1 ano. Mas com essa incorporação dos organominerais que estão fazendo, nós vamos ter acompanhamento de análises trimestrais para que quanto mais cedo eu tiro ela
para substituir minha doação química, tanto em pastagem, como em soja, como em milho, e, além disso, vai melhorar a estrutura do solo de uma maneira muito econômica. Essa é a verdadeira integração que estamos se fazendo. Você está vendo que se aproveita tudo hoje com o boi. Me disseram que agora vocês estão pensando no jeito de aproveitar o berro, né? Que o berro é a única coisa do boi que ainda não está sendo utilizada. É isso mesmo, senhor Roque? É isso mesmo. Nós não temos aqui nada, poluição zero. E aqui, no caso, nós estamos falando aqui, o boi vai ser um subproduto. O primeiro produto vai ser o organomineral. O primeiro produto vai ser a cama, porque o preço que o adubo está hoje é muito superior ao preço do boi. Então, o boi vai ser o bico, né? Exatamente. A renda principal vai ser a cama.